Pessoal, hoje o bate-papo aqui nosso vai ser sobre vazamentos. Mais vazamento que infiltração, né? Que uma coisa puxa a outra e são coisas independentes. Falando, claro, a respeito de problema espiritual de vazamento. Vamos separar também as coisas para não achar que está sendo focado isso. Para não parecer fanatismo, né? Porque existe, na verdade, duas situações. O vazamento, que são pingos, um apartamento numa casa, por algum problema, o telhado quebrou, né, sujou lá de folha, ninguém fez a limpeza, acumulou, a água não teve para onde escoar e começa a infiltrar. A água fica por dentro da parede. Em outros casos, né, vai acontecendo que a água vai penetrando, né? A água é assim, né? Onde tem caminho ela vai, ela não para. Diferente do ser humano ficar paradão, na vida, esperando que as coisas caiam de mão beijada, ele não se mexe. A água do rio também, se reparar a água do rio, ó, tem cheio de pedras do rio. Tu vê a água parada do rio? Não, ela vai aonde tiver caminho, ela vai. Então é a mesma coisa, água de filtração, seja numa casa ou num apartamento. Ela procura caminhos. E se ela, no caso, que é diferente, comparado à água do rio, né, e de um apartamento, que de repente fica no quadrado, no telhado, fica fechado, não tem mais para onde ir. Ela cria uma poça d'água. E mesmo assim ela não fica parada não, ela só fica, espera o tempo para ela descer, que é a infiltração, e vaza, né? De um infiltramento ela passa para vazamento, que começa a pingar. Bom, essa é uma situação. Isso materialmente é resolvido. E, veja bem, é resolvido de acordo com o tempo que você levar para resolver. Porque tem gente que deixa lá, não esquenta a cabeça, está sem dinheiro, acha que é bobagem, deixa para depois, e vai passando esse tempo. Tem gente que, não digo um mês, mas 2, 3 meses, 6 meses, um ano, principalmente se a casa estiver abandonada. Pior é quando a casa está habitada. E por quê? Qual é o problema agora espiritual? Claro que o problema material é né? Vai dar mancha, a parede vai ficar oca, vai descascar, vai aparecer pouco reboco, o reboco vai cair no chão, vai sujar e tal. Isso é um problema material. Mas qual é o problema espiritual, que é onde eu entro aqui agora? Uma pessoa leu essa matéria, tá, numa revista. E revista a gente sabe que o título chama atenção e a pessoa vai lá para comprar a revista. E claro, lê a matéria. Então, a revista pode focar no sensacionalismo e pode tocar uma pinceladazinha. Se ele tiver uma publicidade ali de um sem incentivo, um vidente, né, pagando para aquela entrevista que está dando, ou se ele for procurado porque ele é um vidente aí famoso, então vai dar a opinião dele. Então aquela questão, a revista quer vender, a matéria tem que ser boa, e ao mesmo tempo a gente faz um foco, a revista faz o foco do quê? Ela chama atenção para um problema, mas não esclarece, por dois motivos. Ou ela não sabe, ela fez a chamada, não sabe, e o vidente puxou a sardinha para o lado dele. Não vai dar o pulo do gato, não vai esclarecer, porque ele, através dessa entrevista, ele quer ser chamado para um serviço. Pô, se ele der a dica que eu vou dar aqui, explicar o porquê, ele joga o dinheiro fora se ele está pagando entrevista, ou ele não vai conseguir cliente, porque é a ideia dele. Então, como uma cliente tocou num assunto de uma outra matéria que eu postei, que justamente uma visita que eu fiz num apartamento e estava pesquisando através da radiestesia com pêndulo, através de um aparelhinho que capta ondas de radiofrequência e captando alguma coisa assim extra física ou paranormal, eu ainda trabalhei com a minha acessibilidade, que eu acho que vale mais do que qualquer aparelho. No vídeo que eu vou passar, numa casa abandonada, onde tem um vazamento, me valeu mais
o arrepio que eu tive como uma sensação de presença de espírito, isso foi de dia, para não mexer com o psicológico. Tem pessoas que vai fazer um turismo de caça-fantasma à noite, e isso à noite mexe. Concordo, né, plenamente ela com passa a você, ouvir o que meu não filho. ouviu, o que não existe de ouvir, ela passa a Fique ver com o Deus. que não vê, quer dizer, mexe muito com a imaginação da pessoa. Então, indo de dia, para não sofrer esse tipo de coisa, né? E mesmo porque vai que tenha um lugar escuro, a casa abandonada, tem algum buraco, nessa casa achei um buraco ali, e vizinho, essas coisas todas. Então, o que eu sinto de dia, eu tenho que sentir de noite. Eu posso sentir mais de noite, mas à noite eu não quero sentir também, para não mexer com o meu psicológico, por mais que ele, né, esteja equilibrado. Mas, porém, existe aquela questão de ouvir e de ver. O de ouvir vozes do além, vamos dizer assim, é diferente de você ver presença espiritual. Por quê? É simples isso de explicar. A gente só vê estrela à noite. De dia a gente não vê estrela. Pode olhar para o céu que não tem. Se porventura você olhar um ponto luminoso no céu, é outra coisa. A não ser que aquela estrela, né, aquele ponto luminoso esteja próximo da Terra, que dê para ver olho nu. O Sol está muito próximo da Terra. Mas no caso, quem viu um ponto brilhoso, né, está mais afastado, mais ao ponto que dê para ver, mas é raro. Então a explicação aqui é só essa. A gente vê mais estrelas de noite, que é mais fácil de ver ponto luminoso à noite. Então o espírito, para quem é vidente, não, vamos dizer assim, tão bem desenvolvido, porque quem é espírita vê de dia e vê de noite. Evidentemente vê mais de noite, que é mais fácil ver um espírito à noite. Por isso que quem está desenvolvendo, quem está passando por esse processo, está vendo coisas, vultos, é melhor você desenvolver, cuidar disso, para você entender o que você está vendo. Porque eu sei o quanto é horrível você estar dirigindo e ver uma pessoa e meter o pé no freio e não foi uma pessoa. Olha o acidente que você pode causar. Não é isso? Esse é só um detalhe para chamar a atenção, né? O ouvir, claro, você pode ouvir de noite, de dia, dormindo, acordando, né? Ouvir é diferente, ouvir é totalmente constante, independente de A ou B. E a sensibilidade, que vem sentir a presença do espírito. Se no caso faltar a evidência de manhã numa casa, fazendo uma pesquisa, é difícil de ver, você tem que ter uma boa evidência desenvolvida, a gente ver sentindo algum sinal de reação no corpo, que são os famosos arrepios. No meu caso, como eu tenho uma certa sensibilidade, esses arrepios para mim viram choques. Parece que eu estou realmente entrando num campo magnético que a coisa é forte. Então, se de dia eu sinto essa presença, de noite possa ser a mesma vibração, o mesmo arrepio, certo? Então não muda nada nessa questão, o que só muda é a questão de visão. Então, para mim, o que vale mais, que eu trabalho, eu mais trabalho de dia do que à noite, né? Então, isso tem que estar bem separado e definido, porque eu vou fazer um trabalho de dia, seja na casa de um cliente, né, até para atender esse cliente, isso está sempre constante. Então, o arrepio, para mim, é minha primeira observação. E, dali, eu posso saber se o cliente chama, às vezes ele está com uma dúvida, tem uma sensação, porque leu numa revista, viu, né, uma matéria na TV, alguma coisa assim, ele acha que tudo é espiritual. Então, repito aqui, a gente tem que separar o que é da terra, coisa material, e o que é do céu. No caso, voltando a vazamento e filtrações, espíritos, o que esse tipo de obsessão, de influência espiritual é diferente das outras, pelo modo que o espírito desencarnou. Vou chegar lá. Então, partindo do início, para entender bonitinho, um filtramento, uma infiltração, a princípio é normal, problema de calha, telha quebrada, etc. Normal. Começa a aparecer ali, a infiltração dá sinal de infiltração e vazamento. 1 mês, 2 meses, 3 meses e tal.
pode segurar até um pouco mais, dependendo da mentalidade, do pensamento mental, da tela mental, da moral do habitante, do morador daquela casa. Né? Se ele tiver um pensamento positivo, pensamentos nobres, é mais difícil e demora mais uma coisa espiritual, uma manifestação espiritual acontecer. Certo? Diferentemente de morar com mais uma, duas pessoas, três pessoas, onde elas têm um pensamento negativo, ela tem sentimento de raiva, né? Tem sentimento de vingança, ela é a favor de certas leis, como a lei do tabelião, ela às vezes tem conhecimento aí de lei de causa e efeito, mas acha essa lei muito demorada, que acha que essa fica para a próxima encarnação, embora se eu perceber muito bem, essa lei já está acontecendo na hora, já não está deixando por outro tempo não, que o planeta está correndo demais, não dá para ficar para outra, tem que corrigir agora, né? Isso já está acontecendo mais rápido. Mas tem gente que acha que a pessoa cometeu um crime, ela tem que pagar por aquele crime agora. Ah, matou com faca? Mata ele com faca, né? Matou com tiro? Dá um tiro nele para ver se é bom. Então a pessoa fica nessa questão. E esses pensamentos são mais fáceis de você chamar espírito para vir morar ali. Por quê? Uma questão de sintonia. O mesmo pensamento, né? É captado. A mesma vibração é captada. É que nem um rádio. Você escutar um rádio naquela estação, para você ver uma TV, você tem que ligar, estar sintonizado na estação. Claro. Então nós somos uma antena e o nosso pensamento é captado no bem ou no mal. Vamos dizer assim, espíritos que desencarnaram pensam igual a você, ou seu pensamento está atraindo tal espírito. Mas isso aqui é outro caso, só um preâmbulo. E aonde começa então a virar o problema do espírito em vazamento? Em primeiro lugar, né? Por que parece espíritos? Começa efeito de obsessão, algum efeito extrafísico, na questão de vazamento. Infiltração. Primeiro, explicando isso, que revista não vai explicar, o vidente lá que está dando entrevista não vai explicar, né? Porque senão não tem graça, né? Morreu ali mesmo o assunto, e mesmo se ele falar, ele dá uma pincelada para você correr atrás e saber, opa, o que ele sabe que eu não sei? É o que? O espírito que aparece. Mas uma questão de infiltração, ele não produziu aquela infiltração, não. Pode ser produzida já outros problemas anteriores, no qual ele vem já, é um espírito que mora naquela casa ali, vamos explicar melhor, né? E era morador antigo, até secular, e a casa foi alugada, e aquele espírito que mora naquela casa, seria o ex-dono daquela casa, ou do terreno, ele é pegos ali, aquele bem material dele, ele não quer que ninguém compartilhar com aquilo ali. Então ele começa a se manifestar de forma negativa para aquela pessoa não ficar mais ali e ir embora. Então ele trabalha com efeitos, né, físicos, de mexer com copo, mexer com livro, um talher, alguma coisa para a pessoa, se assustar e ir embora. Outro lado também, não somente isso, uma questão de ele querer estar dando um aviso, ele está chamando a atenção, porque ninguém fala com ele, ninguém vê, ele tem que se manifestar para ver se ele dá sorte ou a graça divina de ter alguém que entenda essa linguagem, esse tipo de coisa. Em vez de se apavorar, ai meu Deus, vou embora dessa casa, porque essa casa é mal assombrada, aí vem outro, vai embora, vem outro. Aí fica aquela situação de filme de terror, né? A casa é mal assombrada, e bem não é por aí não. Tá? Se você ter uma casa assombrada, se a sua é assombrada, ou da vizinha assombrada, tem solução para desassombrar. Mas vamos explicar o porquê das coisas. Bom, repetindo, se não for uma questão de espírito que morou ali, é pegado a matéria, e ele está te expulsando dali, ele vai provocar de tudo, para acontecer de tudo, para aquela casa ser um problema você ir embora. Ele produz até um vazamento. Pedras podem cair e quebrar o telhado. Isso é verdade, não estou contando historinha. Cada um agora pesquisa essa questão. São os efeitos físicos. Isso é um fato. O outro fato tem espírito que desencarnou, queimado no fogo. Seja lá o avião que caiu, pegou fogo, o carro que bateu, pegou fogo, ou ele
em alguma vez da vida passada que se queimava pessoas no fogo como suspeita de bruxa. A Igreja Católica, na Inquisição, fez muito disso. É um orgulho. Eu, se fosse católico, eu teria esse orgulho enorme, né, de saber que a minha igreja condenava tudo e todos por uma simples suspeita. Para tudo você não tivesse um comportamento estranho, do tipo assim, você não frequenta a igreja, não vai à missa, tem um objeto estranho na sua casa, né? Ou se o vizinho desse parte de você pelo teu comportamento, eles iam lá e te pegava e 99,9% você já estava condenado à fogueira. Sem prova, sem nada. Mesmo porque eles iam te torturar, você confessar até, né, o que não fez. Então eles iam para a fogueira. Aquela turma da barra pesada lá, os vikings, aquela turma que gostava de invadir aldeias, tacar fogo nas aldeias, muita gente morreu queimado. Então, se você morreu queimado, o espírito não sabe que desencarnou, ou se desencarnou, ele ainda sente o calor do fogo. E aonde ele vai se refrescar? No lugar que tem água. Poxa, mas no lugar que tem água, ele não pode ir para uma piscina, uma caixa d'água, uma praia. Pois é, né? Até ele poderia, né? Era mais fácil para ele. Mas ele vai aonde ele está sendo atraído, que é o seu pensamento. A afinidade, né? Você pensa igual a ele. Ele viu ali, estava passando, está com calor, viu uma água ali, ele aproveitou aquela água para se refrescar. Então aquela água que fica ali do vazamento, ele se refresca, ele pode botar a mão na parede, a parede às vezes é gelada, fria, úmida, e eles ficam ali se refrescando. Evidentemente, eles estão cuidando, vamos dizer assim, do problema deles. Pô, ele está com calor, está sentindo a pele queimando, está pegando fogo, ele vai para o lugar que tem água. Evidentemente, uns vão para chafariz, outros vão para piscina, sempre tem espírito em qualquer lugar. Mas nessa questão especificamente, eles na casa, eles são atraídos pelo pensamento do dono da casa. Porque o dono da casa pode chegar, olhar, tem um vazamento, tá, tudo bem, beleza, o pensamento é outra coisa, não, chamar aí um profissional para resolver isso aqui, e vai, acabou. Diferentemente que chega a Mariazinha, sua tia, sabe aquela sua tia que você tem ali, que ela é hipocondríaca, que ela se assusta com tudo, que ela viu, só vê notícia negativa na televisão, só lê jornal nas notícias criminal, não sei o que, é meio assim, já anda, né, apavorado, e ela chega e já olha aquele pensamento negativo, o vazamento, vai cuidar disso, né, vai cuidar disso aí, senão vai ter espírito que cuida disso, isso é perigoso. Aí ela, pessoas com esse pensamento, e mesmo porque se não existia essa tia, se existia essa felicidade, não ter esse tipo de tia, né, ou de vizinho, que vizinho também, né, costuma dar seus palpites. No dia a dia da sua conversa, você tem um pensamento, um comportamento que você vai atrair. Tipo assim, se a pessoa está deprimida, ela vai atrair um espírito que desencarnou com depressão. Poxa, tá triste, eu sei o que é isso, eu também estou em sentimento triste, então eu vou lá ajudar, consolar. Pô, imagine, né? Uma pessoa triste, juntar mais um, mais dois, mais 10 tristes. E ó, arriar no chão, vai ficar de cama. Porque você atraiu o seu pensamento. Geralmente quando a pessoa está deprimida, está triste, é um pensamento negativo. Às vezes nem é seu, mas você assimila, porque você não está sabendo separar. Opa, peraí, esse pensamento não é meu, eu vou fazer força para esse pensamento não vingar. Mas tem gente que entrega. Tem gente que nem acredita nisso, né? Fazer o quê? Esse problema é problema. Eu estou aqui para esclarecer, ajudar e ficar com esse tipo de coisa. Pelo menos fazer o seguinte, pô, o que esse cara está falando? Ele está com a razão, vamos escutar alguém para ver se faz sentido. Outros vão dizer que não tem, mas cada um de cada um. Então fica para quem tem uma mente mais aberta e pensa fora da caixinha. Porque tem muita religião, tá, que não traz a verdade. Tem muita religião que não te liberta, pelo contrário, te aprisiona. Isso é bom para eles. Então, quando a gente começa a fazer as pessoas pensarem, seja até a questão de política, faz o povo pensar, opa, já muda tudo de figura. Mas isso é outro assunto. Então, temos um vazamento de uma casa, onde as pessoas ali têm os pensamentos, né, negativos. Ah, está desempregado, a vizinha foi assaltada, a casa pegou fogo. Tem sempre uma notícia negativa. Ah, poxa, machuquei o pé,
Pô, o cara ali foi assaltado para andar de ônibus, liga na TV lá, é desgraça o tempo todo na matéria, não tem uma matéria boa. Se eu disser para vocês que está acontecendo muita coisa boa e o povo não sabe porque não dá ibope, culpa do próprio povo, que o cara vai lá parar para ouvir uma matéria negativa, ele pega o jornal e vai direto ver a notícia negativa e ele só cata coisa negativa. Porra. Hipocondria é assim. Aí tá com uma dor, né, de cabeça e toma um remédio. Daqui a pouco ele tá sentindo uma dor no olho, toma um remédio pro olho. Daqui a pouco ele tá com dor no fígado pro fígado, um para as costas, para a coluna, para as pernas, não sei o quê, e acha que nunca tá bem. Que tipo de coisa de espírito a gente vai atrair? É simples. Uma pessoa nesse nível negativo afasta um vizinho, um amigo, um parente, afasta. Ninguém, pô, o cara é negativo, está uma fase ruim, não tô afim hoje de chegar lá para consolar esse cara, conversar com esse cara, que eu vou sair down. Eu vou para outro lugar, uma pessoa mais alegre, não, porque eu não tô afim de o cara tá negativo, hoje não tô bem, eu quero ficar negativo, não, porque o cara, né, é um baixo astral do caramba. Agora, ele dá o azar de pegar um espírito que chega lá, né, vai querer ajudar, pô, coitadinho, vamos resolver, vamos ajudar, não vamos deixar ele assim não, vamos ver isso aí. E encosta, é o famoso encosto, até então é o famoso encosto. Fica encostado ali, porque você está alimentando ele através da sua ideia, e ele sugando você das suas energias. E não está fazendo mal, não. O mal vem por si só. As consequências negativas depois vão acontecendo, né? E mesmo porque isso é uma outra matéria. Aí o perigo desse encosto virar uma obsessão, que é onde começa ele a atrapalhar a sua vida. Ele começa a atrapalhar a sua vida de uma certa forma. Você já começa a tratar do emprego, você já começa a perder o emprego, sua relação dentro de casa não vai boa, com o seu namorado, com o seu marido, com os seus filhos, começa o negócio a ficar esquisito, a vida já começa a ficar meio pesada, andando para trás. Essa obsessão, fora aquela obsessão que foi assim, contratada, né? Um feiticeiro lá, porque você tem uma vizinha querida, uma amiga querida no coração, ela tem um ciúme danado de você, seja lá no teu emprego lá que você ganhou, está para ganhar uma promoção, e ela não quer que você seja promovida, que tem que ser você, ela está de olho no seu marido, de olho na sua mulher, aí vai lá, essa turma boa do coração, ela mexe com os pauzinhos e contrata um ovo aí da pá virada, uma braba espiritual, vai lá te atormentar e você começa a dar azar na vida, perder emprego, perder mulher e papapá. Isso é uma questão. E a pior, depois da questão da obsessão propriamente dita, vem a possessão, que é um pouco mais forte que a obsessão. Ele começa a te possuir. E a fascinação, que é a pior de toda, esse cidadão já é dono de você. Ele fala, você obedece, você virou fantoche na mão dele. É o povo zumbi. Sabe aquele povo que chegou assim, matou mulher, mãe, filha, todo mundo, chega na delegacia, fica com a cara de lunático. Eu não sei, eu fiz isso. Mas eu tinha uma voz que eu vi, mandava fazer aquilo, eu fiz. Pode reparar. Vê uma reportagem ali, que o cidadão matou a família toda, ou uma pessoa, e ele disse que ouviu uma voz para fazer aquilo. Quer dizer, essa é a obsessão de fascinação. Ele faz o que a voz, e fraco também, porque ele não reagiu, outra vez não reagiu por falta desse estudo, desse conhecimento, ele achou que era normal e foi levando, ou já tem problema de cabeça, né? Mais uma porta aberta para essa turma entrar e tudo mais. A gente tem que reagir, seja numa doença, uma depressão, né? E nos conselhos, uma voz que pica no teu ouvido, às vezes tem uma voz que chama a voz da consciência, que fala no teu ouvido, faça isso. Pô, às vezes é teu guardião, anjo da guarda, te dando um toque, te ajudando. Show. Às vezes não é. Às vezes é um da pá virada querendo te levar você pro teu buraco. A pessoa espírita obsessora, né? Te dando aquelas ideias, né? Pô, vai lá, chuta o cachorro, vai lá, dá um sumiço lá, um susto naquela menina e começa a se divertir. Pô, estão com uma brincadeira ali legal, ali com os copos, brincadeira dos copos, vamos lá brincar com eles, vamos assustar eles lá no copos. Isso foi um espírito que está afim de divertir, né? Se for um espírito, pô, estou me chamando porque estou enchendo meu saco, estou tirando minha paz, não estou me respeitando, ele pega para te dar um sacode, para você parar com essa brincadeira aí, tá? Nada de jogar jogo de Ouija, 3 horas da manhã,
né? Nada de mexer aí com certas experiências estranhas. Vai entrar dentro do cemitério aí e vai desrespeitar aquilo lá, nem o guardião espiritual tomando conta do cemitério você respeita, você vai se ferrar, cara. Tudo tem que respeitar. E aí ele tem uma vantagem, ele te vê e você não vê, tá? Então, para você ganhar essa briga, você tem que estudar muito o lado do ocultismo da coisa, certo? Ou você dá uma sorte, humildemente, você está assistindo esse vídeo para falar, pô, existe isso, é por isso que está acontecendo isso. Então, muito bem, voltando. E esse espírito que desencarnou através de algum fogo, seja ele qual tipo de fogo foi, ele precisa desse refresco aí. Só que na casa que ele está habitando, ele está sendo atraído pelo pensamento dos habitantes. Acabou. Ah, sim, mas é fácil resolver isso. Tinha um inventor, ele quebra aquele vazamento, só pensa lá. Tá bom, quebra o vazamento lá, ele encosta em você. E continua morando na casa. Aí ele vai tomar banho junto. Onde tiver água, ele vai estar junto. Você vai lavar a louça, água. Vai lavar uma roupa, água. Vai tomar um banho, água. Você vai lavar o cachorro, água. Aonde você for tiver água, ele está contigo. Aí, ó, fazer o quê? Você tem que fazer um trabalho de desobsessão. E, em resumo, aqui, conversar com aquele espírito. No caso aí, precisa de uma equipe preparada para isso, né? Enquanto um está fazendo a proteção, o outro está fazendo a doutrinação, explicar o porquê que ele está ali, que ele não pertence àquele plano, que ele tem que ir para um plano melhor, que ele tem que se tratar, que é uma questão mental, que ele já passou daquela fase, ele precisa ir para o hospital se tratar, porque cuidar daquela chama, daquela queimadura do corpo dele. É uma conversa. Assim na Terra, no céu, tem gente que vai para o hospital com problema psicológico, porque levou uma queimadura, perdeu o braço, não precisa de um acompanhamento psicológico. Então lá também precisam ser orientados quando chega no hospital colônia do que aconteceu e tratar daquela ferida e melhorar. De acordo também com o livre-arbítrio. Tem gente que vai e tem gente que não vai. Então o problema é sério, né? Então, essa é a questão, né? Porque não adianta dizer assim, vi numa revista que aquele vazamento é um problema de espírito, obsessor, não sei o quê. Vamos parar e analisar. Tá? Se eu quero tocar o terror, é fácil. Agora eu tenho que explicar. Ó, gente, vamos raciocinar. Tem que ver o que é matéria, o que é terra, né? O que é óbvio e o que passa para o outro lado, oculto, espiritual. É claro que resolvendo uma coisa, nada. Mas se botar esse pensamento que leu numa revista, que a revista tocou o terror para te assustar, para vender matéria e não sei o que, e não explicar, ela não vende. E você fica com problema na sua casa. E você acha que tudo é assim e vai trazer. Não adianta dizer, ai, minha casa é limpinha, bonitinha, espiritualmente falando, eu não tenho esse problema, que eu boto um símbolozinho aqui na parede, eu boto uma plantinha ali, né, de absorver energia, né, negativa, eu tenho os gráficos aí e tal. E aqui? Não adianta você ter isso se o teu pensamento está aqui. Você tem uma casa muito bem decorada, você tem uma casa decorada, você não tem uma casa protegida. Você tem uma casa decorada, porque teu pensamento está aqui, ó. Tu está sempre pensando, né, que é problema espiritual, problema espiritual, problema espiritual. E do tipo assim, nós temos, graças a Deus, um médico da terra e um médico do céu. Nós temos um problema físico e um problema espiritual. O que é do espírito, o médico do espírito, você tem que procurar. E o que é do físico, o médico do espírito, do corpo, da matéria, tem que ser procurado. Mas tem gente que faz essa confusão. Ah, está com problema. E quem resolve é um médico físico, procura um médico espiritual. Está lá se consultar com vovô, cartomante, tarólogo. E não é. Né? E o problema dela é físico. E por outro lado, ela tem, né, ela tendo um problema físico, ela vai procurar uma consulta ali com um vovozinho, com alguém, para resolver esse problema. Às vezes resolve, mas todo assunto também tem que ser classificado. O que é do médico é do médico, o que é do espírito é do espírito. As coisas podem estar truncadas? Pode. Às vezes você tem um problema físico causado por um problema espiritual, até de vida passada. Então, para você se curar, primeiro você tem que saber o seguinte: primeiro, a doença é um aviso.
a doença é positiva, porque ela está, primeira coisa, te dando um aviso. Segundo aviso que ela está te dando, está expelindo energias tóxicas de vida passada até dessa. Tem os pensamentos negativos, ações negativas. Aquela raiva que você tem do vizinho, raiva que você tem do marido, raiva que tem do raio que parta, você só tem raiva, angústia e dor. Ela está absorvendo esse acúmulo, porque o edifício atômico chamado corpo físico não aguenta isso. Em algum lugar, em alguma encarnação, você vai descarregar isso através de doença. E dependendo aí do que você fez, se você foi bruxeiro, né, se você foi muita macumba, pediu muito mal, não sei o quê, então você vai expelir um câncer da vida. Uma doença braba da vida você tem que expelir. E às vezes não dá tempo para expelir tudo numa vida só não, viu? Vai depender de cada encarnação, você vai expelindo um pouco. Porque você não aguenta não. Eu sou uma pessoa que teve 3 cânceres seguidos. Maior réu, tá? Pensando assim, pô, vai... 3 cânceres, passou por um, legal, passou por 2? Não. A outra teve 2. Mal se curou de um, pegou o outro. Quer dizer, o corpo não aguenta tanta química, tanta toxina e tem que expelir. É positivo. É coerente, mas é positivo para a alma. A alma está descarregando, porque a alma tem que estar pura, né? E vai melhorando, evoluindo com isso também para mudar os pensamentos. Isso é um fato. Entendido até aí? Agora, a doença é espiritual quando a doença é de vida passada, que não expeliu tudo a vida anterior, já vem com uma doença para você acabar de expelir. Ou então o próprio espírito cometeu tantos erros, que ela pede, se for espírito evoluído, pede para expelir através de alguma doença. Pô, tem espírito que pediu para ser morto no incêndio, lá do Joelma, Botkish, no sul do país. Por quê? Ele já não aguenta mais tanto erro que ele cometeu na vida, tanto erro, porque ele para se livrar daquilo, ele tem que pedir um troço brabo, mesmo porque ele matou lá alguns vinques lá, ou algum padre lá da Inquisição tocou fogo, uma hora ele vai pedir para morrer por fogo. Médico. Há pouco tempo foi assassinado um médico na Lagoa do Rio de Janeiro pela faca. Presta atenção agora. Né? O garoto lá, adolescente, foi assaltar ele e com um canivete matou o médico. Triste, né? Pô, mundo violento. Olha a lei divina, o que faz? Por que ele veio com um médico cirurgião? Ele, outra vida, também matava as pessoas com a faca. Eu era gladiador, guerreiro. E chegou num ponto, para pagar e acabar com esse tormento, né? Ele pediu para morrer pela faca. No caso, ele foi assassinado por um canivete, faca. Legal, cumpriu-se a lei e ele pagou. Outros também. Você vai para uma operação lá, vai morrer numa operação. Operação tem o quê? Bisturi. Bisturi representa o quê? Uma faca. E você, para pagar aquilo, você tinha de morrer pela faca. Entre morrer por um assalto com uma faca e numa operação uma faca, aí vem a questão de peso do espírito, né? Por que aquele espírito mereceu aquele trauma do assalto e o outro, vamos dizer assim, praticamente morreu dormindo, né? Ele estava anestesiado, e ele não sentiu e desencarnou pela faca. Olha o grau de peso e de pagamento. Então, gente, a lei é justa, equilíbrio, nada está perdido, nada está doido, sem controle, não. Está tudo em seu equilíbrio e tudo tem uma explicação. E eu espero que nessa questão de vazamento e filtramento, você tenha entendido, né, essa questão do porquê tem um vazamento, e esse vazamento ele pode ser positivo ou negativo, ou pode ser um chamamento de atenção para o que está acontecendo dentro da sua casa, o que tem na sua casa. Porque a maioria dos espíritos que estão ali são 3 tipos. O que está brincando contigo, né? O que foi atraído pelos teus pensamentos, certo? E aquele que vem te perseguindo secularmente e vai fazer tudo para destruir a sua vida. Mas se você for uma pessoa equilibrada, forte, fé, estiver fazendo a reforma íntima, se estiver positivo, essas coisas todas, você supera isso. Como assim? Recebi uma mensagem, né, de um seguidor, ele reclamando, que queria dar uma vida melhor para os pais já são velhinhos,
não tem aposentadoria, está uma briga na justiça para essa aposentadoria saiu, e ele sem querer tocou num assunto no qual o ganha-pão dos pais deles simplesmente foi roubado. O maquinário lá de ganha-pão foi roubado. Poxa, você está numa dificuldade, o cara ainda tem um maquinário roubado para ganhar um ganha-pão, qualquer um entra em desespero, né? Pô, esse mundo não existe, Deus não existe, porque isso foi acontecer comigo. Em vez de eles ficarem parando, lamentando isso, o que eles fizeram? Não deu bola para isso e foram trabalhar. Normalmente, como nada tivesse acontecido. Né? Superaram isso, ninguém morreu de fome, estão numa casa, bem ou mal, estão debaixo de um teto, continuam trabalhando e com um filho. Olha só a diferença. O cabeça mole aí já tinha se desesperado. Outro lado, um vizinho, uma pessoa que teve um ciúme de você, né? Você comprou um carro, esse carro você está usando aí, né? Como motorista particular, e o vizinho de olho grande em você, por alguma razão, não sei se você pisou no calo dele, ou você olhou de banda, ou ele não foi com a tua cara, ele tudo resolve na base da bruxaria. Ele fez um trabalho por você perder esse carro, ou um acidente, ou ser furtado, roubado, perder o carro. Tem um carro, na melhor das hipóteses, furtado, não roubado. Sabe a diferença? Então ele teve um carro furtado, beleza. Você acha que esse cara entrou em desespero? Ai meu Deus, eu vou ganhar pão, e agora o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Não. Foi trabalhar em outra coisa, porque ele sabe que trabalhando em outra coisa vai fazer dinheiro. E fazendo dinheiro, ele compra amanhã outro carro. Ele vai continuar trabalhando. Diferente de uma pessoa que tem um pensamento negativo, que vai atrair pessoas negativas, espíritos negativos, e a vida vai ficar um inferno, vai ficar um buraco. Aí você vai ficar, ó vida, o azar, que Deus não existe, o que eu faço? Fica deprimido, vai pro buraco até se suicida. Certo, gente? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente continua aí. Quem quiser mais fazer algumas perguntas, e tome cuidado. Não acredite em tudo que você escuta ou ver por aí. Porque a gente tem que separar e ver. Poxa, é uma reportagem, uma entrevista, uma matéria sensacionalista. O que tem por trás dessa matéria? O cara está fazendo, se promovendo, né? Ele se promove, né? Através lá, o cara vai procurar, vai cobrar consulta, vai achar que ele, né? E se ele é assim no primeiro momento, quiçá, ele através de uma consulta ele também não vai te, né? Não resolvendo o seu problema, e ele vai só te enrolando para te usar o meio financeiro. Ele nunca tem a solução do problema. Não interessa a ele resolver o problema, interessa, né? É o tipo daquela pessoa que vai pro centro espírita, aí o dono do barracão, ou vai lá, tal, e vê que tem uma pessoa que tem um problema, né? E ele chega, além de cobrar consulta, tem que cobrar comida. Mas ele fala assim, não, você que vai comprar não, você deixa o dinheiro aqui que eu compro. Porra. Bebida já é caro, material é caro, está tudo caro, principalmente quem está em dificuldade financeira. Aí você deu uma comida, cara, aí a vida não melhora. Porra, e volta lá e joga de novo e diz, não, tem que dar mais comida, 2 comidas. Ô caramba, foi difícil dar uma, você vai dar 2 comidas. Aí você dá a segunda comida. As coisas não melhoram, às vezes dá um refrescozinho ali, mas não está 100% ou 90%. Ou assim, 50%. Não tá. Um negócio da família assim, 5%, 10%. Aí chega mais comida. A pessoa diz assim, vamos lá desperta, né? Vamos lá desperta. Mais comida, pai. Aí ela já começa a ficar desconfiada, né? Porqueessazinha aí está confiando no Pai de Santo, mas ela não sabe que existe uma coisa que nem o universo vai resolver, que é o tal do karma, da lei de causa e efeito, que você tem que passar pelos problemas, dificuldades dessa vida, e não vai ter pai de santo nenhum que vai resolver isso, não vai ter radiestesista nenhum que vai resolver isso, não vai ter milagre nenhum que vai resolver isso, nem Cristo vai resolver isso, porque você tem que passar por aquilo, né? Sabe lá, se vida passada você tinha dinheiro pra caramba e você abusou, maltratou, né? Teve preconceito, destruiu uma família, botou uma família na miséria. Nessa você não veio aqui a passeio, para curtir. Senão o que você vai aprender se a tua vida fosse? Não. E também não estou falando lei de Talião, não. Eu estou falando da lei do universo.
Merecimento. Se você tem uma vida boa, graças a Deus, você merece, né? Mas se você tem uma vida, você tem que passar por alguns percalços, aqui é um planeta escola, você tem que entender e melhorar isso. Até a doença você tem que entender e melhorar, superar. Você está superando isso? Beleza para você, parabéns. Agora tem outros não, se revoltam tanto que até se suicidam. Então, não, cuidado, muito cuidado com quem vocês vão se consultar, com quem vocês vão tirar dúvida, com o que ler, o que ver. Não é assim. Sinta. Porque tem gente hoje que consulta o horóscopo para sair de casa, segue piamente o que uma cartomante diz, o que o tarólogo diz, o que os astros diz. Mapa astral. Pô, mas você tem que parar. Se você entende isso, você não precisa nada disso. Aí você consegue superar. Pô, Deus mandou isso para mim, é uma prova, eu vou superar. Você está sempre superando. Eu acho muito mais bonito você vencer uma doença. Você precisar de remédio, não chamo de cura pela oração, pela fé, né? Então, essa superação, se curar por uma doença, só o fato de você entender a doença já tem uma cura. Pô, tem gente que vem com uma notícia de um médico, ó, meu amigo, você tem aqui, pelo que eu estou vendo o resultado, 1 mês de vida. Pô, qualquer um desespera. Pô, mas aí se o cara for positivo, não, eu tenho fé, eu vou ser positivo. Ele esquece da doença e, pô, era para morrer 1 ano, pô, passou, né, 1 mês. Passou 2 meses, 3 meses, 1 ano, o cara não morreu, foi morrer de outra coisa, de um espirro dentro de um armário, por exemplo. Né? O outro lá diz que tem 1 ano de vida, o médico dá um resultado, 1 ano de vida, o cara, ai meu Deus, se desespera. Pô, ele não tem, às vezes, nem 1 mês de vida. O cara está tão perturbado, ou ele se suicida para previar que não vai querer aquela dor, né? Ou ele está atravessando a rua tão perturbado que o carro vai passar por cima dele e vira tomate. Então é isso aí, gente. Espero que esse vídeo esteja esclarecido, tenham gostado e a gente continua o bate-papo aí nesse assunto, tá bom? Obrigado então por ter assistido esse vídeo, até a próxima.